Interessante que o livro de Gênesis é o livro revelado em que o Criador ele se revela para a criatura. É muito interessante que quando a gente vai estudar, a gente entende que em ordem cronológica a Bíblia está escrita primeiro em Gênesis e vai o Pentateuco. Mas se a gente for pesquisar e ver que o primeiro livro da Bíblia não é escrito é Gênesis, é Jó, a gente entende que Deus ele vai nos revelar junto a Moisés como o Criador se revela para a criatura. No livro de Gênesis, irmãos, no capítulo 1, no versículo 1, vai estar escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Que eu acho interessante que no versículo ele fala os céus, então entendemos que é no plural, é mais de um céu, e ele fala a terra no singular, ou seja, uma terra. E eu acho que o pastor Luciano já revelou isso pra gente, e eu estudando achei muito interessante. Quando ele fala Deus criou os céus, entendemos que é mais de um céu. A gente estudando um pouco a Bíblia, a gente encontra uma pessoa que vai até o terceiro céu. E a Bíblia revela que essa pessoa é Paulo. Então até o terceiro céu é o que a Bíblia me revela e é o que eu posso falar. E o primeiro céu, irmãos, é o céu que voam os pássaros. O primeiro céu é o céu que voam os aviões, os balões, e é esse céu que a gente consegue ver com olhos nus. O segundo céu é o céu onde tem as estrelas, é onde tem os astros, as galáxias e os planetas. E esse céu é o que a gente conhece como segundo. Mas o terceiro céu é onde eu creio que é o trono do Todo-Poderoso, aonde fica anjos o dia inteiro falando Santo, Santo, Santo é o Senhor. Interessante que no primeiro céu eu entendo que há dinheiro que pague para você ir no primeiro céu. E qual é esse dinheiro? Você pode pagar para dar um passeio de avião, para sair do Rio de Janeiro para São Paulo, e a Latam, a Gol, a Avianca, a Passaredo pode te levar para o primeiro céu. Porque há dinheiro que você compre uma passagem para ir para o primeiro céu. No segundo céu, irmãos, também tem uma empresa que pode te levar lá. Essa empresa se chama NASA e trabalha algumas empresas para ela criando, me fugiu da memória agora, foguetes. Tem até esse Elon Musk aí que fez foguetes que dá ré. Não sei se já foi criado, mas a tecnologia está avançada. Eles estão planejando ter viagens espaciais, passeios espaciais. E o segundo céu também a gente pode ir, irmãos. Tem muito dinheiro que pague para ir para o segundo céu. Mas o terceiro céu já foi pago pelo Filho de Deus, por sangue. Não é que seja de graça, não é que não tem dinheiro que pague, que seja de graça. Porque Jesus Cristo pagou o preço por mim e por você. E eu já sinto a presença dele nesse lugar. Eu não sei se você pode sentir a presença dele nesse lugar. O terceiro céu já foi pago. Hoje não há dinheiro que compre, mas o terceiro céu já foi pago por Jesus Cristo. Interessante que o Criador se revela para a criatura, e primeiro ele revela que Deus criou os céus, e foi esses três céus que eu acabei de explicar para vocês. Interessante que no versículo seguinte vai falar sobre a terra também, e no versículo 2 vai dizer assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Oh, aleluia. Irmãos, tem algo muito interessante. A Bíblia revela que a terra era sem forma e vazia, ou seja, meio que desconstruída, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu falei: Deus, me revela algo nesse versículo para me falar para a sua igreja. Porque não adianta eu abrir o livro de Gênesis e Deus não me revelar nada dentre os versículos. E quando fala que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, em outra Bíblia, em outra tradução, vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, em uma tradução fala que ele se move, e outra tradução fala que ele pairava. Eu falei: Deus, tem algo interessante nisso aqui. Por quê?
Porque a palavra não revela que o Espírito de Deus se sobrevoava sobre a face das águas. Ele fala que se movia ou pairava. É diferente sobrevoar por cima de algo e se mover e pairar. Por quê? Eu tenho experiência nisso, que eu vivo passando de moto ali na linha vermelha, e quando eu passo de moto na linha vermelha, tem um aeroporto ali. E direto quando eu passo, eu vejo um avião meio que pousando naquele aeroporto. Mesmo eu não olhando para o céu, se o avião estiver sobrevoando sobre as águas, eu não posso ver ele, mas eu posso ouvir. A palavra fala que o Espírito de Deus pairava. E quando você vê o pássaro pairando, se você não olhar para o céu, você não consegue saber que ele está pairando ou se está sobrevoando sobre a face das águas. E o que você quer dizer sobre isso, Abiel? Que não é porque você não pode ouvir o Espírito de Deus que ele não está trabalhando. Não é que você não consegue enxergar o Espírito de Deus que ele não deixa de estar trabalhando. A palavra relata que antes que houvesse a criação dos seres viventes, ele já trabalhava. Ei, eu vim falar para você nessa noite que ele não precisou esperar o grupo Monte Sião para cantar, para ele começar a trabalhar. Eu vim revelar para você nessa noite que ele não esperou pegar esse microfone para ele começar a trabalhar. Ei, eu vim falar para você nessa noite que muito antes de você entrar pela essa porta, ele já vinha trabalhando na sua casa, ele já vinha trabalhando na sua família, no seu emprego, na sua faculdade. O Espírito Santo já trabalhava. A palavra revela que ele se movia sobre a face das águas. Interessante que eu entendo que o Espírito de Deus ele trabalha, irmãos, em silêncio. Eu não sei qual área na tua vida que você precisa que o Espírito de Deus trabalhe. Aleluia! Mas eu vim falar para você nessa noite que não é porque você está escutando e nem escutando, nem vendo Deus trabalhar, que ele não deixa de estar trabalhando. Às vezes lá no seu trabalho tem aquela pessoa chata que te persegue. Às vezes na faculdade ou na escola tem uma pessoa chata que te persegue. E você fala, Deus, a minha vizinha não larga no meu pé. Deus, tal pessoa não larga no meu pé. E você não vê nada acontecer, mas Deus está falando, eu estou trabalhando lá. Eu estou trabalhando lá. Não é porque você não está me vendo nem me ouvindo que eu estou deixando de trabalhar. Ei, eu estou trabalhando naquela área. Eu estou operando naquela área. Eu não sei qual área você precisa de Deus trabalhando nessa noite, mas Deus está falando que está trabalhando. Interessante. E no versículo 3, ele vai dizer assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Interessante que no verso seguinte, no verso anterior, vai dizer que havia trevas sobre a face do abismo. E Deus, ele vê que isso talvez era um problema, porque havia trevas e ainda não havia luz. Mas no versículo seguinte, interessante que ele, com uma palavra, ele fala, haja. Oh, aleluia! Eu não sei qual é o problema que você entrou nessa noite, mas eu entendo que Deus logo vê o problema, ele já com uma palavra, ele tem a solução para a minha e para a tua vida. Com uma palavra ele pode solucionar seu problema. Ei, Abel, mas o meu problema é diferente. Ei, Abel, você não sabe o tamanho do meu problema, mas o meu Deus, o Criador de Gênesis, que se revela para a criatura, revela que com uma palavra ele haja e ouve. Qual é o haja que você vai buscar nessa noite? Eu não sei qual haja que precisa acontecer na sua vida. Eu não sei qual haja que precisa acontecer na sua casa. Eu não sei qual haja que precisa acontecer no seu serviço. Mas eu vim te revelar que o haja de Deus está sobre essa casa. E se você vem buscar o haja de Deus está aqui. E Deus seleciona o problema por uma palavra. Irmãos, quando eu busquei uma palavra para estudar, Deus falou muito em meu coração em questão de relacionamento, falou muito em meu coração em questão de família, e falou muito em meu coração em questão de propósito. E eu estava tendo uma conversa com meu tio, esses dias ele se desviou, e ele falou, Fabiel, eu não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Jesus. E eu fiz uma pergunta para ele, o que Jesus fez contigo? Ele falou para mim, Gabriel, eu tenho 17 anos no Evangelho e nada na minha vida mudou.
eu estou passando dificuldade, eu estou passando por uma situação precária e nada na minha vida vem mudando. Há 17 anos que eu estou no Evangelho. Que eu falei, tu acha que isso aí não vai melhorar? Você está 17 anos com Cristo e está difícil, imagine fora. Aí ele falou assim, Abiel, mas eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei qual é o meu objetivo, eu estou literalmente perdido. Eu não sei se alguém entrou aqui dessa maneira, mas Deus me tocou no meu coração para falar sobre isso. E eu falei assim, eu falei, tio, Deus me deu uma palavra para me pregar lá na BNI, que eu já vou pregar para você aqui agora. Vou aproveitar aqui que você me deu essa abertura, eu vou pregar para você. Você sabe qual é o seu propósito? Uma pergunta interessante, né? Cadê o pastor? Porque às vezes a gente está 10 anos, eu sou novo no Evangelho, mas tem pessoas que estão 10 anos, 30 anos e não sabem qual é o propósito dentro da igreja. A pessoa entra na igreja e fala assim, meu Deus, eu não sei cantar, meu Deus, eu não sei pregar, meu Deus, eu não sei orar, qual é o meu propósito aqui na igreja? E Deus vai te revelar hoje. Você acredita que Deus vai revelar qual é o seu propósito? Você vem buscar a resposta de Deus? Qual é o meu propósito? Deus vai te revelar qual é o seu propósito. No livro de Gênesis, irmão, eu falei no início que é onde o Criador se revela a criatura. E eu acho isso muito lindo, porque o livro de Gênesis ele conta uma história de amor muito interessante. E interessante que, qual é o meu propósito na Terra? Primeiro, a palavra revela que Deus vai criar os céus, a terra, e vai criar tudo. Mas quando chega, pode até colocar no telão, Gênesis capítulo 1, versículo 24. Quando ele chega na parte de criar seres viventes, que até então ele tinha criado a terra, céu e outras coisas, mas quando chega a parte de seres viventes, no versículo 24, no capítulo 1, vai dizer assim, e disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Ponto. Até aí. Interessante que até o momento Deus está, haja luz, haja isso, haja aquilo. E agora, Deus ele manda a terra, ele fala assim, produza a terra alma vivente. Você vê que Deus ele não cria os animais, ele manda a terra criar. Aí eu falei assim, Deus, o que você está querendo dizer com isso? Aí Deus falou assim, Abel, eu dei capacidade para a terra, eu dei substância para a terra para produzir. Então, sempre quando eu boto capacidade e eu coloco substâncias para algo produzir, eu não meto mais na minha mão para resolver. Eu vou repetir isso aqui, eu não sei se você entendeu. Deus, todo momento ele estava criando, haja. Chega um momento que ele vai criar os seres viventes e fala assim, produz a terra alma vivente. Porque ele deu substâncias para a terra produzir. A partir do momento que Deus te dá força, capacidade, substância para você resolver algo, ele não vai descer do céu e vai falar assim, ei filho, eu vou resolver a situação para você. Porque você tem capacidade para resolver essa situação. Tem situação que você fala, Deus, envia um anjo aqui e resolva. Mas não fala, eu te dei capacidade. Ah, Deus, eu quero que você desça aqui e resolva. Eu te dei capacidade. Deus, eu quero que você faça acontecer. Ei, eu já te dei força. Eu já te dei capacidade para resolver. Eu não vou descer na terra para resolver algo que eu já te dei capacidade, filho. Eu não vou começar a construir algo que eu já te dei capacidade, filho. E Deus manda a terra produzir algo vivente. E quando Deus manda, a terra começa a produzir. Porque quando a palavra é decretada, algo tem que acontecer. E a terra começa a produzir. Interessante que vai encaminhar a história e vai criar os gados, as aves, as bestas feras. E aí em diante. E o que me chama a atenção é que a gente vai descobrir o nosso propósito agora. Que quando Deus cria os animais, a palavra revela que ele cria instantaneamente macho e fêmea. Ele cria o leão, ele cria a leoa, ele cria o macaco, ele cria a macaca. Irmãos, mas só que o homem é diferente, ele não cria o homem e a mulher. Primeiro ele cria o homem, correto? E quando ele cria o animal, a palavra revela que vai, um exemplo, conjectura comigo.
Deus vai criar os animais, vai ter macho e fêmea de cada espécie. Vai ter o macaco e a macaca, o leão e a leoa. O que faz? É uma pergunta para a sua reflexão. O que fez o leão olhar para a macaca e não se relacionar com ele? É verdade. Você já parou para pensar? Deus fez macho e fêmea de cada espécie. Por que o macaco não se relaciona com a leoa? E nem o leão se relaciona com a macaca? Interessante que Deus faz cada animal macho e fêmea, porque Ele faz um animal semelhante ao outro para se relacionar. Sabe por que o macaco não se relaciona com a leoa? Porque ambos não são semelhantes. Mas interessante, irmão, que dentre tudo que Ele criou, quando Ele pega o homem para criar, Ele assopra o fôlego de vida na vida dele. Ele fala assim: façamos o homem à nossa imagem. Eu acho que você não entendeu, vou repetir. Façamos o homem à nossa imagem. Esse é sabe por quê? Porque a intenção do Criador é se relacionar com o homem. Qual é o meu propósito? Se relacionar com ele. Por que Deus não cria o homem e a mulher? Ele cria só o homem. Porque Deus fala assim: antes de você se relacionar com ela, seu relacionamento tem que ser comigo. Eu acho que você não vai repetir isso aqui. Antes de você se relacionar com ela, com a mulher, você tem que se relacionar comigo. Aí o homem olha dentro dos animais e fala: ei, Deus, eu não tenho ninguém semelhante. Eu não tenho ninguém para me relacionar. O leão tem a leoa, o macaco tem a macaca, mas eu não tenho ninguém para se relacionar. Aí Deus fala: eu te fiz a minha imagem de semelhança. Sempre eu quis se relacionar contigo. O meu objetivo não foi só te fazer para adorar Ele. Ele já fez os anjos para ficar 24 horas santo, santo. Ele te fez para ter um relacionamento sério com Ele. Ele te fez para ter um compromisso com Ele. Ele te fez para desfrutar das coisas dEle. O maior objetivo de Cristo, criar o homem, foi se relacionar com Ele. Depois disso, aí Ele cria a mulher. Fala: você já se relacionou comigo, agora você pode se relacionar com ela. E depois disso Ele cria a mulher. Interessante, irmãos, que eu comecei a entender essa história, que é a história do nosso início. Mas a gente às vezes se pergunta: mas se Deus criou o homem para se relacionar, será que Deus é carente? Será que Deus precisa da gente? Deus não precisa. Mas Ele falou: diante de tudo que eu criei, eu quero criar algo para mim ter contato, sabe? Eu quero criar algo para me conversar, sabe? Eu quero criar algo para eu dar amor, para eu dar carinho. Deus está ministrando nos corações desde o início. Ei, eu quero falar que você não é sozinho, você tem um Criador que te ama. Você acredita nisso? Você tem um Criador que te ama. Você tem um Criador que tem um propósito para a sua vida. Você tem um Criador que está falando para você: nada acabou, não é o fim, só apenas o começo na sua história. Irmãos, interessante, eu não sei se todos sabem disso, poucas pessoas sabem. Eu trabalho vendendo iPhone e eu tenho um pouco de conhecimento nessa área. Eu tenho 7 meses trabalhando com isso e eu comecei a aprender um bocado de coisa que eu não sabia sobre iPhone. E uma delas, que o criador da Apple é o Steve Jobs. Me corrija aí, pastor, você que é mais inteligente que eu. O criador da Apple é o Steve Jobs. E ele, um deles, né, na realidade. E ele, quando ele vai criar a Apple, ele tem em mente de criar um computador que você pode botar no bolso. Um computador que você carregue para tudo que é lado. É algo que tinha todo um computador para ter um aparelho. Isso foi na época uma tecnologia super avançada. E ele fez muito sucesso até chegar ao ponto de o iPhone ser um dos celulares mais queridos por todo mundo. E quando o Steve Jobs ele cria o iPhone, eu entendo que ele cria somente com um propósito. Qual é esse propósito? O iPhone servir o dono. Ou servir ele. O único propósito é esse. Em nenhum momento ele cria para amar o iPhone e ter um relacionamento com ele. Tem pessoas que já entenderam, né? Aleluia! O Steve Jobs ele cria o iPhone simplesmente para o servir. Ele criou o iPhone sem intenção nenhuma de se relacionar com ele. E Deus falou comigo nisso, que o iPhone ele tem uma função que a qualquer momento, se você quiser resetar ele, você pode. Você pode nas configurações e resetar ele. Quando o teu iPhone está dando muito problema, sabe? Quando o teu iPhone está cheio, está com a memória cheia, está travando, não tem nada andando, sabe?
quando as coisas estão dando tudo errado, esse iPhone não está pegando mais, o Steve Jobs criou essa função de você ir lá resetar ele e ele volta como de fato. Meu Deus. Seria muito fácil que se Deus colocasse essa opção no ser humano, né? Aí o iPhone, você vai lá, você reseta ele e ele vem como de fábrica, zero, novo, não esteticamente, mas o sistema. Interessante que o Steve Jobs não deu a opção do iPhone se voltar contra ele. Nenhum momento tu vai ver o meu aparelho e falar assim, Abel, não te quero mais, vai embora. Mas o ser humano, Deus criou com todo amor e deu a opção de você entrar as costas. O ser humano, ele te ama tanto que ele te deu a escolha de você decidir simplesmente não amá-lo. Simplesmente você decidir, igual meu tio, não quero mais ser da igreja. Meu Deus. Então, que amor é esse que chega ao ponto de te dar a opção de escolha? Eu entendo que o amor verdadeiro ele deixa aí. Igual o pai do filho pródigo. Deus me fez lembrar do pai do filho pródigo. O seu filho chega para ele e fala assim, pai, eu quero a minha herança por direito. Olha, ele não fez nada para ter aquela herança. Era o filho mais novo. Deus, pai, eu quero a minha herança e quero ir embora. Ou seja, quando ele pede essa herança, ele dá seu pai como morto. Meu Deus. Quantas vezes a gente dá Jesus como morto? Sendo que essa palavra revela que ele ressuscitou no sangue. E quando o pai permite o filho ir embora, irmãos, interessante que o filho vai, quebra a cara, e quando ele volta, pastor, ele fala assim, aquele meu filho que estava morto, agora ressuscitou. Mas a história não revela que aquele filho morreu. Tu parou já para se perguntar? Aquela história não fala que o filho morreu de fome ou morreu de assassinato. Eu falei assim, por que o pai fala que o filho que estava morto ressuscitou? Porque eu entendo que a vida fora do Criador não existe. Se você está fora do Criador, você está morto. Quantas pessoas estão mortas dentro da igreja? Quantas pessoas não conseguem sentir a presença de Deus? Quantas pessoas entram na igreja e falam assim, o problema é a igreja, o problema é o pastor, o problema é o hino que o Cristiano de Louvor cantou, o problema é o hino que a igreja escolheu. Você já parou para se pensar que talvez o problema seja você? Eu entendo que a vida, não há vida fora do Criador. Não simplesmente essa história que eu acabei de ler para você. Foi o Criador se revelando para a criatura e o Criador demonstrando o quanto Ele te ama. O quanto Ele te ama. Eu acho que faz tempo, essas coisas, a palavra revela pelo amor de muito esfriaria, né? Eu acho que faz tempo que talvez você não escuta o eu te amo do seu filho. Eu acho que faz tempo que você não escuta o eu te amo do seu esposo. Eu acho que faz tempo que você não escuta o eu te amo da sua mãe. Mas eu vim nessa noite para te falar, o Criador te ama. E o Espírito de Deus está te abraçando nessa noite. O Espírito de Deus está te consolando. Hoje é noite de tratamento, hoje é noite de remédio para a sua vida. Hoje é noite que Deus quer tratar com você. Irmãos, família é um projeto divino. E eu entendo que a família foi um projeto criado por Deus no céu. Que Deus é o Pai, o Filho é Cristo. E Abel, quem é o Espírito Santo? Na passagem das 10 virgens, a palavra revela que o Espírito Santo é o amigo da noiva. Por quê? Porque é ele que vem anunciando que o noivo vem. É ele que vem anunciando todo dia no nosso coração. A vida dele está próxima. Ei, eu estou voltando. Ah, mas eu escuto isso desde a época da minha avó. Ei, eu estou voltando. Quem crê ainda nessa palavra que o noivo está voltando? Quem crê que o noivo está voltando? E você está preparado para essa vida de novo? Interessante que a família é um projeto divino. E quando a gente vê na Bíblia a primeira família, eu já estou terminando, irmãos, eu não vou falar de Deus, irmãos. A gente vai ver a primeira família é composta por Adão, por Eva, por esses filhos. Interessante que quando Adão conhece Eva, a palavra revela que vai ter Caim, e Caim foi lavrador, e vai ter Abel também, e Abel foi pastor de ovelhas. Interessante quando a gente vai pesquisar, o primeiro assassinato na Bíblia não foi por conta de fofoca.
O primeiro assassinato na Bíblia não foi por conta de uma traição. O primeiro assassinato na Bíblia não foi por conta que alguém roubou alguém, como costuma ser hoje em dia. O primeiro assassinato na Bíblia foi por conta de um culto, pastor, sabia? O primeiro assassinato na Bíblia foi por conta de um culto. E foi 2 irmãos, um irmão que acabou matando o outro. Interessante quando você vai ler, Caim é lavrador e Abel é pastor de ovelha. E tem algo que é semelhante entre uma coisa e a outra. Se você parar para pensar, pastor, lavrador faz o quê? Ele colheita. Ele também cuida da terra. A função do lavrador é cuidar da terra. E a função do pastor é o quê? Então, ambas funções eram cuidar de um da terra e outro da ovelha, mas ambas funções eram de um cuidar. Interessante que na primeira oportunidade de um irmão cuidar do outro irmão, ele não cuida. Aí Deus me revela algo. Tem muita gente se preocupando mais de cuidar com o trabalho que foi proposto na terra do que com o seu irmão dentro de casa. Tem muitas pessoas que se preocupam mais em cuidar com coisas terrenas do que com coisas que realmente têm importância dentro da casa do Pai. Às vezes, eu tenho um relacionamento melhor com a minha chave do que com a minha irmã dentro de casa. Às vezes eu tenho mais contato com pessoas do meu trabalho do que com minha mãe dentro de casa. Às vezes eu costumo trocar mais assuntos sobre o dia a dia com pessoas de fora do que pessoas de dentro. E Deus fala, a função que eu te dei é cuidar do seu irmão. A função que eu te dei aqui na terra é cuidar do seu irmão. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Sabe por que você não está amando o seu próximo como a ti mesmo? Porque você está deixando de até te amar. Para você amar o seu próximo, você tem que ter amor para si mesmo. E ambos eram para cuidar. Só que Caim, ele deixa se levar porque a sua oferta ou o seu sacrifício não foi reconhecido. Interessante quando eu vou estudar sobre oferta e sobre sacrifício, é simplesmente para você reconhecer e agradecer a Deus. Ou para você pedir perdão, na época, né? Para ser perdoado. Então, em nenhum momento a oferta e o sacrifício é para você ser reconhecido, né? Em nenhum momento a gente dá oferta ou sacrifica algo para Deus não reconhecer. É de bom grado e gratidão para Deus saber que você tem gratidão por Ele. Mas Caim quer ser reconhecido e quando Deus não reconhece ele se ira. Tem muita gente que quer prestar um culto do Senhor para pedir algo, né? A gente costuma vir para o culto para pedir. E o que você veio entregar nessa noite? Você já entregou tudo que você tinha que entregar? Você já entregou toda glória, aleluia? Você já entregou toda a gratidão que você tinha que entregar para Deus nessa noite? Irmãos, simplesmente por gratidão a todo amor que Deus deu pra gente, no mínimo a gente teria que ter o reconhecimento do amor dele. Deus ainda quer ministrar, irmão. Interessante que o pastor, Deus falou primeiro com ele do que comigo, porque eu tinha pedido o ministério de louvor para louvar o hino. E quando eu pedi o ministério de louvor para louvar o hino, o pastor, antes, ele pediu o ministério de louvor para louvar o mesmo hino, que aquieta a minha alma. E eu quero que você preste atenção mais uma vez nessa letra que Deus vai ministrar nos nossos corações. O ministério de louvor está desligado? Desde já agradecemos a oportunidade.